Nesse vídeo eu vou te provar que o fracasso não existe. Como assim, você deve estar pensando? Eu já fracassei muitas vezes, eu conheço milhares de pessoas que já fracassaram, todo mundo fracassa. Eu vou te dizer que não. Existe uma grande diferença entre falha e fracasso. O fracasso, ele só existe para quem desiste. Então não é fracasso, é desistência. Quando uma pessoa tenta fazer alguma coisa e desiste, ela fracassa. Mas ela desistiu, então ela não fracassou, ela simplesmente desistiu. A falha é quando você faz alguma coisa e não dá certo. Porém, eu não sei se você conhece a história do Thomas Edison, que é considerado o cara que inventou a lâmpada. O Thomas Edison, dizem aí algumas histórias, que ele tentou praticamente 10 mil vezes, ele fez 10 mil tentativas de inventar a lâmpada. E todas deram errado. Todas. E aí, em uma entrevista com um repórter, quando ele já tinha tentado mais de 9 mil vezes, o cara perguntou pra ele: "Pô, Thomas, você não se sente envergonhado, frustrado por ter fracassado tantas vezes?" Aí ele responde: "Fracasso? Como assim fracasso? Eu simplesmente aprendi 9.999 maneiras de não fazer a lâmpada. E você o que sabe?" E se Thomas Edison não tivesse persistido, a gente podia estar vivendo no escuro hoje. Então existe uma coisa que eu acredito muito, que não é possível acertar sempre. Você pode ver hoje o cara mais bem sucedido do mundo, sei lá, o seu jogador de futebol favorito, seu atleta favorito, você vai ver que ele também erra várias vezes, mas ele continua tentando e acerta. Então não tem como você não errar. Então se você quer conhecer novas pessoas, saiba que às vezes você vai falar alguma coisa que não é legal, às vezes você não vai ter bons resultados, mas isso faz parte. E o que você faz? A partir de hoje, tudo que você fizer, você vai pegar um feedback. Ou seja, você vai planejar, você quer alguma coisa, seu objetivo é falar com mais mulheres sem sentir ansiedade de aproximação, seu objetivo é se tornar um cara confiante. Beleza. Você vai planejar, aqui no curso já tem um planejamento feito para você só vai ter que seguir, então você já vai para esse segundo passo que é agir. Você vai agir. E aí depois você vai ver, pô, isso aqui eu fiz certo. Beleza. Agora, isso aqui eu fiz errado, não deu certo. Eu fiquei nervoso na hora, eu falei algo que não deveria ter falado. Não tem problema. Você vai simplesmente monitorar tudo que você faz e vai corrigir. Então é importante você até ter um diário de bordo, um caderno, onde você vai colocar lá, bom, hoje nessa abordagem eu fiz isso que não deu certo. O que eu posso fazer na próxima para dar certo? O que eu tenho que corrigir? Então, agindo dessa forma, você não fracassa mais. Você falha algumas vezes, corrige e tem sucesso. Então, todas as experiências negativas da sua vida, todas as experiências falhas, são importantes, porque elas servem como feedback para você melhorar. Não existe cara que nunca erra, você não pode entrar com a mentalidade de que você vai conhecer todas as mulheres, que todas as pessoas vão ser legais com você, porque não são. Às vezes o problema não é com você, às vezes a pessoa, um parente dela morreu, ela tá de mau humor, ela não quer falar com ninguém. E não tem nada que você possa fazer a respeito. Mas você vai melhorar muito. Você vai conseguir o seu objetivo. E às vezes você vai falhar. Você usa essas falhas a seu favor, você aprende com elas e não comete elas de novo. E aí você cada vez tem mais acertos. Inclusive no livro, se eu não me engano, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem uma nota lá de não me lembro agora o nome do senhor, que é um cara de muito sucesso, que ele diz que uma das coisas mais importantes na vida dele foi ter um diário de bordo, onde ele anotava tudo que ele fazia de certo e de errado. Porque aí ele lia o diário e depois ele parava de cometer os erros. E aí cada vez o nível de acerto dele era maior. Então isso foi extremamente fundamental na vida dele. Ele falou que a melhor coisa que ele fez na vida dele foi isso, foi anotar, pegar os feedbacks, ver onde ele estava errando e corrigir. Então se puder não, faça isso, compra um caderno, só para esse seu objetivo de ser mais confiante. E usa ele a seu favor, usa ele para anotar as suas experiências e para ver onde você acertou, o que você deve continuar fazendo e ver onde você errou, que é o que você tem que corrigir. Uma das coisas que certamente vão te levar a ser excelente é repetição. Repita, repita e repita. Como diria o meu treinador de PNL,
Se uma pessoa não consegue algo, é porque ela não repetiu o suficiente. A única maneira de você aprender uma coisa, de você ficar bom, é você entrar lá e repetir. Existem 4 etapas do aprendizado. A primeira, onde você aprende mais, é na experiência vivida. Quando você vive uma situação, você aprende mais com ela. Depois, é na experiência que você entende. Ou seja, você viu esse curso aqui, você vai entender o meu método, você vai entender o que eu vou propor para você. Então isso vai te ajudar também no seu aprendizado. Mas o mais forte é você pôr em prática. A terceira é a repetição. Se você repetir várias vezes a mesma experiência, você vai assimilando cada vez mais, você vai ficando melhor. E a quarta é a generalização. Ou seja, você, em uma situação com uma mulher, você viu alguma coisa que pode ser usada com outra. Então você vai generalizar. Esse é um dos nossos filtros. Nós generalizamos muito. Isso acontece tanto para o positivo como para o negativo. Às vezes a gente faz uma sociedade que dá errado, que já aconteceu comigo, e você generaliza. Pô, toda a sociedade vai dar errado. A sociedade é uma merda. É uma generalização. Você não sabe se outras sociedades vão dar errado ou não sem tentar. Mas como já aconteceu alguma coisa com você, você generaliza. Ou às vezes você ficou com 3 loiras numa noite e você já generaliza. Pô, eu sou um imã de loira. É uma crença positiva. Você generaliza. Eu fiquei com uma loira, vou ficar com outra. Enfim, é assim que nós aprendemos. É fundamental que você repita. Que você entre em ação, que você entenda o que você está fazendo, que é o meu trabalho aqui, fazer você entender tudo. E que você repita. Isso não é o meu trabalho. Eu não posso chegar aí e falar, pô, repete. Não, isso é uma coisa que depende de você. E é por isso que eu estou fazendo esse primeiro módulo. Para que você tome ação. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você tem medo de chegar em mulheres? Talvez sim, né? O medo é uma ferramenta útil. Como eu já disse nos vídeos anteriores, se o homem das cavernas visse um tigre e não tivesse medo, ele seria comido e hoje nós não estaríamos aqui. Então o medo é uma ferramenta de proteção útil, mas na maioria das vezes ele é injustificável. Ou seja, você tem medo de mulheres por quê? Provavelmente por alguma situação na sua vida. Isso é injustificável. Você sabe que uma mulher é inofensiva, mas para não se ferir, para não se magoar, para não tomar um fora, para não ser humilhado na frente dos seus amigos, você está deixando de falar com mulheres. Então é bom você entender isso. 80% dos seus medos são injustificáveis. E eu estava vendo um vídeo agora, o vídeo era em inglês, eu nem lembro agora quem é o autor. Ele disse que mais de 80% das coisas, isso é um estudo, tá? Foi uma pesquisa feita. Mais de 80% das coisas que nos deixam ansiosos ou com medo não acontecem. Então para de se preocupar, para de ter medo. É igual aquele... Se você ficar vendo da Atena a tarde inteira, você não sai de casa. Porque só mostra tragédia. Acontecem 10 mil coisas boas no dia e uma ruim. O que vai mostrar no Datena? A coisa ruim. Isso não só no Datena, eu tô usando o Datena, até acho que ele deve ser uma boa pessoa, mas... Enfim, qualquer programa jornal, eu nem assisto mais, pra ser sincero. Então se você ficar se preocupando com o que vai acontecer amanhã, com tudo, você vai estar perdendo o seu tempo, porque 80% das coisas não vai acontecer. É bom você sempre ter um planejamento das coisas, mas o medo, na maioria das vezes, é injustificável. Comece a questionar os seus medos. Será que isso é verdade mesmo? Por que será que eu tenho medo? Será que isso pode acontecer ou é uma coisa da minha cabeça? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Seja mais racional. E para terminar esse vídeo, eu quero compartilhar com você uma propaganda do Michael Jordan que retrata muito bem isso de que o fracasso não existe. Às vezes a gente vê um cara muito bem sucedido e acha que ele nunca fracassa. Isso é uma mentira absurda. Então eu te deixo com essa mensagem agora.